essa aula vai ser uma base para aprendermos mais para frente espelhos planos, espelhos esféricos e vários fenômenos ópticos. E hoje nós vamos entender os meios de propagação da luz e principalmente por que enxergamos os objetos. Por que nós enxergamos esses objetos? Será que porque Deus quis? Será porque temos olhos? Nós enxergamos os objetos que são fontes de luz. Então, todos os objetos que são fontes de luz, nós somos capazes de enxergar. Como assim fontes de luz? Nós temos dois tipos de fontes de luz, chamados fontes de luz primárias e fontes de luz secundárias. Então, os objetos que emitem a luz, que são as fontes de luz primárias, que eu coloquei aqui como fontes emissoras de luz, então se eles emitem a luz, nós somos capazes de enxergar. Então, se a luz que sai daquele objeto chega até os meus olhos, eu enxergo aquele objeto. Então, é uma fonte emissora. Vamos colocar aqui como exemplo emissores de luz. O Sol, por exemplo, é uma fonte de luz primária. Uma lâmpada acesa. Essa lâmpada acesa é uma fonte de luz primária, porque ela está emitindo a luz. Então, a partir do momento que os objetos emitem a luz, eles são fontes de luz primária. Agora, o que são fontes de luz secundárias? São aqueles objetos que refletem a luz. Eles não têm luz própria. Então, eu preciso de uma fonte primária para iluminar aquele objeto e ele refletir a luz. Então, por que você enxerga um objeto de fonte de luz secundária? Porque a luz, por exemplo, a luz do sol incide naquele objeto, ele reflete a luz e a luz refletida por ele chega até os seus olhos. Porque se ele não refletir a luz, você não vai enxergar esse objeto. Então, por exemplo, aqui, fonte de luz secundária. A lua é uma fonte de luz secundária. Por que nós enxergamos a lua? Porque ela reflete a luz do sol. Tanto é que nós conseguimos enxergar no céu as fases da lua, porque só uma parte dela está recebendo luz e uma parte dela está refletindo. A outra parte não está recebendo. Então, se não está recebendo luz, não vai refletir, não vamos enxergar esse outro lado da lua aí. E uma lâmpada é uma fonte de luz secundária também, mas quando ela está apagada. Uma lâmpada apagada é uma fonte de luz secundária. Ela acesa, uma fonte de luz primária, e apagada é uma fonte de luz secundária. Então, nós só enxergamos objetos que são o quê? Fontes de luz. Podem ser fontes de luz primárias que emitem a própria luz ou fontes de luz secundárias que são capazes de refletir a luz. Tranquilo até então? Olha, você pode fazer um teste. Às vezes você pode acordar às 3 horas da madrugada, olhar debaixo da sua cama, pode ser que tenha alguém lá debaixo. Se esse alguém não reflete a luz e não emite a luz, você não vai enxergar esse objeto. É brincadeira, tá, queridos? Agora vamos para brincar com raios de luz. Olha, nós vamos adotar que a luz só se propaga em linha reta. A propagação da luz aqui na Terra é linha reta. Quando a gente aprofunda em astronomia e vai ver a propagação a longas distâncias, vamos ver que dependendo da situação, ela vai sofrer uma curva. Mas aqui nós vamos estudar que a luz só se propaga em linha reta. E como nós vamos representar um feixe de luz, um raio de luz, primeiramente aqui, vai ser uma linha e essa setinha, ela está indicando o sentido de propagação da luz. Ou seja, de onde ela está saindo, para onde esse raio de luz está indo. E quando eu pego um conjunto de raio de luz, nós temos aqui, um feixe de luz. Tá bom? Então, um conjunto de raios de luz nós vamos chamar de feixe. E sempre nós vamos colocar setinha indicando o sentido de propagação desse raio ou feixe de luz. E quais são esses tipos de feixes de luz que nós temos? Nós temos o feixe de luz que podemos chamar de feixe paralelo, quando eles estão propagando paralelamente. Por exemplo, aí podemos ter um laser.
Um laser, ele emite praticamente de maneira paralela, tá? Mas podemos considerar ali que aquele feixe de luz é paralelo. Quando nós pegamos uma lâmpada, ela emite luz de maneira divergente. Você reflete a luz de maneira divergente em todas as direções. Então, como que eu vou saber quando eu tenho um feixe convergente de luz ou um feixe divergente? O feixe divergente é só indicar o sentido da setinha. O feixe divergente está tendo espalhamento de luz. Então eu vou colocar aqui, ó, o sentido da setinha, indicando que está tendo um espalhamento de luz. Então esse feixe de luz nós vamos chamar de feixe divergente. E quando nós vamos ter um feixe convergente, colocando a setinha aqui, ó, indicando que a luz está convergindo em um determinado ponto. Não sei se vocês já brincaram com uma lupa, pôr fogo no papel, que às vezes queimar formiga aí, não sei se alguém já brincou com isso. Quando você coloca a lupa no sol, você vai ver um pontinho bem mais claro. Aquele pontinho quer dizer que toda a luz que está passando pela lupa está concentrando num ponto. E aquele feixe é chamado de feixe divergente. Quando você pega uma lanterna e quer iluminar um ambiente, você usa um feixe de luz divergente, porque ele vai espalhar a luz em todas as direções. Beleza? Agora vamos para os meios de propagação da luz. Quais são os meios de propagação da luz? Nós temos aí os meios transparentes, os meios translúcidos e chamados meios opacos. O que são os meios transparentes? Os meios transparentes é quando a luz chega nesse meio, ela sofre uma refração, que nós vamos ver futuramente, que a refração é uma mudança de meio de propagação da luz, ela muda um pouquinho a sua trajetória e ela sai do outro lado. Não sei se vocês perceberam aqui que ela chega de forma paralela e sai do outro lado de maneira paralela, esse feixe de luz. E o meio transparente, quando eu olho através dele, eu consigo definir o que está do outro lado. Então, um vidro de uma janela, por exemplo, quando alguém passa, você consegue ver a pessoa e definir qual pessoa é aquela. Ou um objeto que passa na frente da janela, você consegue definir que objeto é aquele. E que são os meios translúcidos? Os meios translúcidos, a luz ela consegue atravessar o meio, mas só que ela sai do outro lado de maneira difusa. Ela não tem um sentido em uma direção exata, ela vai em todas as direções assim, de maneira aleatória. Então, esses meios translúcidos de propagação da luz é quando eu vejo que tem um objeto depois de um vidro, mas eu não consigo definir que objeto é aquele. Vocês podem ouvir falar, eu tenho um vidro aqui que ele é jateado com areia. Esse vidro jateado, ele é um vidro translúcido. Aquele vidro de box de banheiro que o pessoal antigamente colocava, você consegue definir que tem uma pessoa ali atrás do box, mas não consegue definir que pessoa é aquela. Você consegue ver que tem objetos através desse vidro, mas não consegue definir que tipos de objetos são esses. E que são os meios materiais opacos? Os meios materiais opacos, eles não permitem a passagem da luz. A questão de absorção da luz, nós vamos ver futuramente, que são considerados corpos negros. Isso nós vamos ver depois, mas o meio opaco, ele não permite a passagem da luz. Então, por exemplo, uma parede, ela é opaca, porque você não consegue ver através dela. A luz que sai lá de fora chega na parede, ela não deixa a luz passar. Então, isso é chamado de material opaco. Então, vamos a uma pequena revisão do que nós vimos hoje. Fontes de luz, nós só enxergamos aquilo que são fontes de luz. As primárias emitem a luz, as secundárias refletem a luz. Raio de luz vai ser uma maneira de representação da luz e nós vamos ter feixes, que é o conjunto de raios paralelos, convergentes e divergentes, e nós temos os meios de propagação transparentes, aquele que eu consigo definir o que está do outro lado, translúcido, a luz passa, mas eu não consigo definir direito o que está do outro lado, e o opaco, que não permite a passagem de luz. Então, queridos, eu só vou apagar o meu quadro e já vou voltar com mais ótica geométrica. Só um instantinho. Voltamos aqui, corrigi uma coisinha que eu falei no quadro anterior, que eu falei que quando a luz passava por uma lupa era de maneira divergente, mas quando a luz passa por uma lupa é de maneira convergente. É a tensão de gravação de aula,
e acaba falando uma coisinha aí errada, mas ainda bem que corrigimos aqui. Então, luz que passa por uma lupa de maneira convergente. Agora nós vamos falar sobre câmara escura e eclipse. Vamos falar sobre eclipse solar aqui, ou eclipse lunar. A câmara escura é o princípio de propagação retilínea da luz. Vai mostrar para a gente que a luz se propaga em linha reta, que aqui na Terra não vai fazer curva. Então vamos supor que eu tenho uma câmera aqui escura. Essa câmera pode ser uma caixa de sapato, toda pintada de preto por dentro, e apenas uma fenda pequena, uma fenda bem pequena ali. E eu tenho o meu objeto luminoso, pode ser um objeto de fonte de luz primária ou secundária, tanto faz aí, desde que ele emita ou reflita a luz. E aqui está o meu objeto, e esse objeto vai emitir a luz, e a luz vai passar por essa fenda e vai formar uma imagem desse objeto aqui atrás no anteparo. Mas por que essa imagem está de cabeça para baixo? Que nós chamamos de imagem invertida. Pelo seguinte, a luz, o raio de luz que sai da parte superior do nosso objeto, ele vem propagando em linha reta, passa pela fenda e chega aqui na parte de baixo do meu anteparo. O raio de luz que sai aqui da parte de baixo vem se propagando em linha reta, passa pela fenda e chega aqui na parte superior. Então, por isso que a imagem do objeto vai ser formada de cabeça para baixo. Quando entrarmos em ótica da visão, vamos ver que a imagem dos objetos na nossa retina, ela é formada de cabeça para baixo, porque o nosso olho é como se fosse uma câmera escura. E a sua pupila, que é essa bolinha preta, como se fosse essa fenda, uma pequena fenda para permitir a passagem da luz. Então, quando a sua pupila dilata em locais escuros, para que haja uma maior entrada de luz. Quando você está num lugar bem claro, ela se contrai para diminuir a intensidade luminosa dentro dos seus olhos. Então, as imagens da retina são as imagens de cabeça para baixo. Então, nós vamos chamar aqui de HO, altura do objeto. Tem materiais didáticos aí que colocam H, a galinha, Hzão, H1, H2, eu prefiro colocar HI e HO, para você identificar de cara que é a altura da imagem e a altura do objeto. Então, HO vai ser a altura do nosso objeto, HI a altura da nossa imagem. Estamos percebendo que nitidamente há uma diferença de altura aqui. DO vai ser a distância do objeto até a minha fenda. E DI vai ser a distância da imagem até a fenda da minha câmera escura. Então nós temos DI, DO, HI e HO. Como nós vamos saber qual vai ser a altura da imagem, qual vai ser o tamanho ali da minha câmera escura, nós vamos fazer uma relação de triângulos que vocês já usam na matemática. E eu coloquei aqui a razão entre a altura da imagem, do objeto e imagem, tem que ser igual à razão entre a distância do objeto e a distância da imagem. Ou seja, HO sobre HI tem que ser igual a DO sobre DI. Isso aqui é uma semelhança de triângulo que nós usamos na matemática. Agora, vocês têm que tomar cuidado às unidades de medida. Por exemplo, a altura do objeto está em metros e a altura da imagem, o exercício está em centímetros. Não pode, vamos colocar todo mundo na mesma unidade de medida. Tudo em metros, tudo em centímetros ou tudo em milímetros, para não ter erro nas nossas contas aí. Beleza? Então, por que a imagem é formada de cabeça para baixo? Devido à propagação retilínea da luz. Agora aqui, vamos para um eclipse solar. O que é o eclipse solar? O eclipse solar é que existe algum corpo celeste tampando o Sol para mim ou parte do Sol. E por que nós enxergamos eclipse solar ou eclipses lunares? Devido à propagação retilínea da luz. Então, olha gente, o meu exercício, o meu desenho, na verdade, ele está fora de proporção, porque está parecendo que a Terra aqui é maior que o Sol, mas não é, tá? Então, só para ficar mais fácil o entendimento aqui. Vamos supor que nós temos aqui a Lua está entre a Terra e o Sol. Sol na nossa fonte de luz emissora, e eu coloquei raios saindo da parte inferior do Sol de vermelho e da parte superior do Sol de verde.
Então, se eu pego o raio de luz saindo da parte inferior do nosso Sol e chegando até a Terra, então, olha, passando pela parte superior da Lua, então posso dizer que essa parte de cima da Terra está sendo iluminada por todo o Sol. Se eu pego o raio de luz aqui, ó, da parte inferior do meu Sol, chegando aqui na Terra, então quer dizer que esse pedacinho aqui não recebe luz da parte de baixo do Sol. Então daqui para baixo eu vou receber luz da parte inferior do Sol. Se eu volto aqui a analisar a parte superior do Sol, pegando raios de luz saindo de maneira retilínea, então daqui para cima é iluminado pela parte de cima do Sol, e daqui, ó, esse pedacinho aqui para baixo, deixa eu aumentar aqui, deixa eu aumentar o tamanho da nossa Terra. Então, daqui para baixo eu recebo luz de todo o Sol. Então, nesse intervalo aqui, ó, nós temos chamado umbra e penumbra. O que é a penumbra? A penumbra aonde tem essa ausência parcial da luz. Então, quem está na penumbra está enxergando um eclipse parcial do Sol. Esse pedacinho aqui, aonde não recebe luz nenhuma, nem na parte inferior, nem superior do Sol, nem nada, nós chamamos de umbra. É a famosa sombra. O que é a sombra? É a ausência total de luz. Então, quem está aqui nesse ponto está enxergando um eclipse total. Então, aqui nesse ponto, podemos dizer que temos um eclipse total do Sol. Quem está na penumbra está enxergando o quê? Um eclipse parcial. Como assim, profs? Um eclipse parcial? Por exemplo, se a pessoa estiver nesse ponto aqui, ó, a Lua está tampando a parte de baixo do Sol, então ele vai enxergar o Sol mais ou menos dessa maneira, só a parte superior. Então está tendo um eclipse parcial do Sol. Quem está na parte de baixo, quem está nessa parte de baixo, a Lua está tampando a parte superior do Sol, então ele está enxergando um eclipse parcial do Sol. E quem está na sombra, também conhecido como umbra, está enxergando um eclipse total do Sol. Queridos, espero que tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela presença e até a próxima aula aí. Valeu!